Então, juventude, para início de conversa, vamos dar início ao nosso curso. E o tema da nossa primeira aula é Vida, o maior dom. Eu sou o Padre Fábio Vieira, pároco da Paróquia Imaculada Conceição da Diocese de Corumbá. Também sou cantor, evangelizo pela música e acredito na força da juventude. Vamos juntos começar então a refletir sobre a vida. Você já pensou, já parou para pensar na importância que a vida tem? Como nós veremos no slide, a vida, o maior dom. Está na consciência humana que a vida é um bem, a vida é sagrada. O dever de respeitar a vida é reconhecido pela humanidade. E você, reconhece que a vida é sagrada? Muitas vezes nós relativizamos a vida com pequenas coisas, não cuidando da nossa vida. Que o diga muitas vezes o jovem que se utiliza das drogas, por exemplo, isso é cuidar da vida? Não. A vida é um dom precioso e como o dom deve ser bem cuidado, porque ele volta para Deus. Como veremos também no próximo slide, para o cristão, todo ser humano é seu próximo. Deus nos deu a tarefa de cuidar de tudo o que foi criado, nos diz as Escrituras. Como estamos cuidando da criação de Deus? Para começo de conversa, eu tenho que cuidar, em primeiro lugar de tudo, do maior dom que é a vida. Deus, quando cria, cria amando. Deus desabrocha de amor quando cria todas as coisas. E quando cria o ser humano, que tem uma grande diferença das outras criaturas. Vejamos no slide. Toda a natureza criada é sinal do amor de Deus. É lei de liberdade, alegria e felicidade, nos diz João Paulo II. A vida, ela nos proporciona momentos de alegria, de tristeza, nos proporciona obstáculos, mas isso não quer dizer que eu tenho que desistir dela. Por que tantas pessoas desistem facilmente da vida? Inclusive você, jovem. Quantos jovens se suicidam? Quantos jovens não valorizam esse dom supremo? O que está faltando? É o ser livre, que nós veremos a seguir? O que está faltando? É a alegria suprema de entender e de compreender a vida como esse grande dom? Jovem, pare e pense. Que caminho, que itinerário você está dando na conduta da sua vida? Vejamos no slide seguinte. O homem é o cume da criação visível, porquanto é criado à imagem e semelhança de Deus. A glória de Deus é a vida do homem. Convivência social, direitos e deveres. Nem todas as pessoas têm os mesmos deveres. Vejam bem, o homem de todas as criaturas foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você que é a imagem e semelhança de Deus, deve cuidar dessa aparência. Eu sou escolhido por Deus para ser sinal e portador da sua imagem. Por que eu não cuido? Será se a imagem de Deus está refletida, de repente, em alguém que está drogado? Em alguém que está totalmente prostituído, sem dignidade própria, sem reconhecimento desse amor que é pleno de Deus para conosco? É a juventude. Precisamos parar e pensar e refletir a cada instante, porque a vida, aqui no tempo e no espaço, ela passa. Agora, o desejo da humanidade de eternizar-se, inclusive dos jovens, que o diga a vaidade, que muitas vezes faz com que nós tiremos de foco o verdadeiro sentido da vida e coloquemos coisas periféricas, esquecendo do essencial, nos esvaziam. Quantos jovens vazios pelo mundo, tentando entender o sentido da própria vida. Desde então esse sentido já está tão claro, desde o início da criação, está tão claro, foi o transbordamento do amor de Deus. Agora, como compreender o amor de Deus no mundo onde as tendências muitas vezes nos apontam para outras experiências, entre aspas aqui, de amor, que não revela e que não mostra essa dignidade que Deus quer que a humanidade tenha, que Deus quer que você tenha. É a juventude. Cada vez mais faz-se necessário uma busca completa de si mesmo, porque só assim poderemos melhor compreender o sentido da vida e que ela não é descartável, como a cultura nos mostra, que ela não é frívola
e que nós podemos viver de bagatelas ou de experiências superficiais numa falsa ou num falso entendimento de que ser feliz ou de que a vida deve ser vivida a todo custo e da forma que eu bem entender. Eu devo cuidar de mim e cuidar do outro. Isso é amor à vida. Vejamos o que nos fala o slide seguinte. As ciências, dom de Deus para a humanidade, foram chamadas por Deus para servir a vida, não para manipulá-la sem limites. Nos diz o 5º mandamento, não matarás. As ciências muitas vezes tentam, num sentido de manipulação, tirar esse sentido da vida que Deus nos deu, verdadeiramente. Lógico, a ciência tem que estar a serviço para preservar a vida e não manipular a tal ponto que o foco central pelo qual Deus nos coloca a vida e esse grande dom seja relativizado. A ciência, ela deve ser parceira de Deus, se assim podemos dizer, porque ela é submissa a Deus. Ela não explica tudo, mas ela nos ajuda a entender e a compreender certas coisas ou certos momentos ou certas situações que nós encontramos na vida. E não apenas manipular ou desistir rapidamente da vida, né? Fazendo alusão a algumas tendências como eutanásia, como suicídio. Tantas pessoas, às vezes, no seu fanatismo, tiram a própria vida e prejudicam a vida do outro. E quantos jovens estão entrando nessa? Em várias tribos que nós entendemos por aí, né? Como se matar ou como se o outro não tivesse valor nenhum. Por isso nós queremos refletir com você essa questão que é muito séria. Agora, nós podemos voltar também do ponto de vista psicológico e dizer que tudo está na autoestima, em como eu me compreendo, qual a minha experiência de fé e a minha experiência com Deus que me faz entender, que me faz refletir que a vida é esse dom superior e que deve ser cuidada e que deve ser amada. Por quê? Porque foi feito, foi criado, foi nos dado gratuitamente, numa atitude de amor que Deus possibilitou. Quem pediu para viver? Você pediu para viver? Não. No entanto, você vive. Então é um presente, é uma dádiva. Eu tenho que cuidar desse presente com muito carinho. Vejamos ainda do slide seguinte. Deus nos chama para viver o amor e assim alcançar o amor perfeito, que é Ele próprio. Viver bem é valorizar e defender a vida. Vejamos que nós caminhamos para o bem. E o bem está na compreensão do amor, porque o amor é quem vai dar para mim, para você, uma compreensão de si mesmo a tal ponto que eu vou transbordar, também como Deus transbordou na atitude de amor nos criando, em valorizar a vida, fazendo o bem, amando e tendo essa experiência de amor como ponto central da minha vida. Não as falsas paixões que, ao contrário, me distancia do sentido primeiro da vida, que é ter dignidade, valorizar o próximo, valorizar a mim mesmo e compreender a ação de Deus no amor para a nossa vida. Portanto, seja você também, jovem, um defensor da vida. Assuma para si essa grande causa, porque dessa forma você vai estar contribuindo com o grande projeto de amor de Deus que Ele nos deu, que quer ver a humanidade feliz. E assim você vai estar contribuindo para uma consciência mais plena a partir de você. Não queira mudar o mundo se você não for capaz de mudar a si mesmo por meio da sua consciência. Que a vida seja o grande dom de Deus que nos ajudará a encontrar o caminho da felicidade.